Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Davi. Primeiramente, quero pedir desculpa aos irmãos. Ficamos aí desde o dia 13 sem aulas, sem conversas. Quem me acompanha sabe que nós estávamos ali com um propósito no monte. Passamos alguns dias acampados ali no monte, orando a Deus. E também alguns dias de evangelismo, esse feriado, ali nos semáforos e etc. Aproveitando já essa deixa, convidamos os irmãos que queiram estar evangelizando, participando desses evangelismos. Entre em contato conosco. Temos aqui Novos Testamentos que nós usamos para evangelizar. Temos aqui folhetos, né? Aqui algumas caixas de folhetos pela misericórdia de Deus para evangelizar. Pai do Senhor, irmã Rica. Outros folhetinhos também para evangelizar. Ou você que queira se juntar aí à missão de evangelismo Ágape, entre em contato conosco para que nós possamos aí estar evangelizando. A missão de evangelismo, ela não faz parte de nenhuma igreja, não é ministerial. Ela está aí para apregoar o evangelho, fazer o ID de Jesus, né? Entregar aí esses folhetos, esses Novos Testamentos e levar a palavra do Senhor. Você que queira estar aí indo junto conosco, entre em contato. Nós vamos aonde Deus manda. Ficamos aí em semáforos, nas feiras, enfim, na onde o Senhor nos manda. Então, você que queira aí, esteja à vontade em entrar em contato conosco, ok? Então, só justificando a falta de aulas, foi justamente por isso, por estarmos então evangelizando com a missão de evangelismo Ágape e estarmos ali acampados também no monte. Mas agora hoje vamos estar aqui retomando normalmente a nossa conversa, teologando. Nós estamos com o tema de Apocalipse. A última conversa hoje, eu não gosto de chamar de aula, é conversa. A última conversa hoje, né, o arrebatamento, né? Vamos iniciar então, inventando um pouco hoje, como os irmãos podem ver. Eu ainda um pouco doente, mas Deus dá vitória. Glória a Deus. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 7 diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Uma das mais lindas e comoventes mensagens do cristianismo, sem dúvida, é a do arrebatamento da igreja. A grande esperança de nós, os salvos. Então, porquanto, quando nós vemos a mensagem do arrebatamento, nós temos esperança de que nós vamos um dia encontrar Cristo, encontrar aqueles que já dormiram com o Senhor e que estão na glória. Então, sem dúvida, é uma das mensagens mais lindas e comoventes do cristianismo. Um dia nós vamos deixar todo esse mundo vil, todo esse mundo de pecado, todo esse mundo de violência, para nós encontrarmos com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa mensagem nos traz consolo. Nós vemos esse consolo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 16 ao 18, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem o que é arrebatamento. Alguns ainda se indagam e me indagam o que é o arrebatamento em si. Enfim, como aqui nós tentamos passar o básico para que você depois, por você, pegue o gosto de estudar, basicamente, então, eu vou tentar passar o básico que é arrebatamento e os textos para você estudar. Bem, a palavra arrebatamento, do grego,
significa tomar à força. Tiro ou rapto, dando a ideia que algo será tirado com força e em movimento rápido. Ou seja, quando a Bíblia diz que vai ser em um abrir e fechar de olhos, vai ser rápido e com força. Estou aqui falando com vocês, se o arrebatamento for nessa hora, e se algum de vocês ficar, pela misericórdia de Deus não vai ficar. Se algum de vocês ficarem, estou aqui falando com você, quando você abrir e fechar de olho, aí está somente aqui uma câmera ligada e o fundo aqui. Mais nada, porque já foi tirado com força e rápido. É dessa forma, por isso que se chama arrebatamento. Por ocasião do arrebatamento da igreja, tudo será rápido demais. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz que acontecerá no tempo mínimo possível, num átomo. Quem estudou sabe que é um átomo, é a menor partícula existente no universo, é um átomo. Numa partícula mínima, representada pelo abrir e fechar de olhos. Então não haverá mais tempo para nada, e na mínima fração de tempo possível, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Esses dias teve uma pessoa que me perguntou, nosso corpo vai ficar? Não. Nosso corpo não vai ficar. Nossas roupas, tudo que é material, nosso óculos, minha boina, minha aliança de casamento, glória a Deus, minha esposa é linda. Essa caneta, sei lá, tudo que está na minha mão e no meu corpo vai ficar. Porém, meu corpo não, porque meu corpo será transformado num corpo de glória, um corpo glorificado. Não entendi ainda, eu vou te dar um exemplo bem chulo, um exemplo bem para você poder entender. Veja bem, quando você coloca uma água para ferver, e quando ela ferve, que ela se evapora, ela se transforma de líquido para gasoso. Não é isso? Então houve uma transformação de um estado para outro estado. Do estado líquido para o estado gasoso. Então é isso que o Senhor vai fazer conosco. O Senhor não vai nos evaporar, mas vai nos transformar. Estou te dando um exemplo chulo para você poder entender. O Senhor vai transformar esse corpo de carne, essa matéria podre, num corpo de glória. Seremos iguais a Ele. Deu para entender? Aonde diz isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 54. E em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Tudo bem até aqui? Sem perguntas. Muito bem. Alguns sinais que antecedem o arrebatamento. Bom, conforme eu vou falando desses sinais, vocês vão reconhecendo eles, porque grande parte deles, se não a maioria, ou se não todos, faltando um, vocês vão reconhecer, já aconteceram. Já aconteceram. Vou começar então falando e vou dando as referências bíblicas para vocês lerem. Veja bem. Apostasia. Perdoe, filho. Deixa eu só. Aconteceu um acidente aqui. Vamos lá. Primeiro sinal que antecede o arrebatamento. Apostasia em grande escala. Apostasia da fé em grande escala. Reconhece? Está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. Tem acontecido muito, né? Muitos se apostatam da fé. Muitos se apostatam da fé. Esse foi o primeiro. Você ainda vai reconhecer mais outros que eu vou falar.
Segundo sinal que antecede o arrebatamento: intensas atividades sociais. Podemos ler em Mateus capítulo 24 e versículo 38. Quais são essas atividades? Não entendi. Não entendi quais são essas atividades. Vamos ler lá? Mateus capítulo 24. Versículo 38. Diz assim, ó: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quem conhece? Pois é, também antecede. Também antecede o arrebatamento. A ciência multiplicada, diz em Daniel capítulo 12, versículo 4. A corrupção Mateus capítulo 24, versículo 12. Reconhece? Ou seja, eu já falei 4 sinais que antecedem. E até agora, todos já aconteceram. Vamos continuar? Desobediência e rebelião familiar. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 2. Escarnecedores. Segundo Pedro capítulo 3, versículos de 3 a 4. Flagelos. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 11. Não entendi. Que tipos de flagelos? Vamos ler. Lucas, capítulo 21. Versículo 11. Diz assim, ó: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Conheceu? Ou seja, até agora todos os sinais que antecedem a vida de Cristo já aconteceram. Vamos continuar. Falsos cristos. Marcos capítulo 3, versículos de 6 a 22. Falsos mestres. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3. Guerras. Mateus capítulo 24, versículo 7. A igreja morna. A igreja morna. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 17. Veja bem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sinais que antecedem a vida de Cristo até agora, e todos nós já vemos acontecendo. E todos já vemos acontecendo. Enfim, tem agora o último que nós vamos ver. Que é o avivamento mundial. O avivamento mundial. O avivamento mundial. Nós vamos ter um avivamento mundial. Nós vemos isso em
Apocalipse capítulo 2, versículos 28 e 29. Quando haver esse avivamento mundial, é o último sinal que antecede a vinda de Cristo. Nós vemos que nós estamos vemos hoje uma igreja morna, uma igreja que abandonou os princípios. Mas nós vemos sim uma pequena parte de todos os lugares, seja aqui no Brasil, um pouquinho em cada estado, um pouquinho em cada país, tem aqueles fiéis. E por aí você vê que vai se avivando. Como na época em que, perdoe, irmãos, pelo barulho, tá? Como na época em que tentaram dispersar a igreja de Cristo, e a Bíblia diz que por mais que eles tentassem dispersar a igreja de Cristo crescia. Então nós vemos a maioria da igreja morna, a maioria da igreja hoje em dia decaindo o seu nível espiritual, mas nós vemos os fiéis tentando fazer a obra do Senhor, os fiéis adorando o Senhor em verdade e em espírito. E é por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias ele procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade, em espírito e em verdade. Então nós vemos rumores de guerra já, nós vemos já os falsos mestres, nós já vemos os falsos cristos, nós já vemos os flagelos, os escarnecedores, a desobediência familiar, a desobediência e rebelião familiar é o que nós mais vemos, pai contra filho, filho contra pai. Nós assistimos, eu particularmente já nem mais assisto o jornal, mas quem assiste já vê isso e vive isso dentro da sua casa. Quem não vive isso dentro da sua casa hoje em dia? Por isso que temos que viver em oração e ensinar a criança no caminho que deve andar, como a Bíblia diz. Corrupção, não preciso nem falar, está na mídia 24 horas, você pega teu celular, abre teu Facebook, você tem lá sobre corrupção. Você pega teu celular, abre teu WhatsApp, você vê corrupção. Você liga a TV, é corrupção. Então, enfim, a ciência multiplicada. Nós vemos hoje em dia aqui, ó, tô eu aqui dando aula para você. Você tá aí na tua casa, pode estar lavando uma louça, pode estar fazendo seu almoço e eu tô aqui falando com você. Hoje em dia, para podermos ter nossa conversa, teríamos que estar face a face. Hoje em dia está aqui a ciência multiplicada. As intensas atividades sociais, que é como no dia de Noé, casava-se, dava-se casamento, adulterando, fornicando, enfim, o casado não respeita seu casamento, o solteiro não respeita o casamento do outro, e assim vai. E a apostasia em grande escala. Como nós vemos a apostasia hoje sendo praticada, como nós nunca vimos antes. Enfim, eu vejo isso que só falta uma coisa a se cumprir. A Bíblia diz que enquanto todos os ouvidos não ouvirem a mensagem, a palavra de Deus, Deus não voltaria, Jesus não voltaria. Então eu vejo que tem pessoas ainda que não ouviram a palavra do Senhor. Aonde? Porque todo lugar tem missionário. Ah, mas tem. Porque se não tivesse, o Senhor já teria tocado a trombeta e nós já estaríamos com Ele. Então, queridos, é por isso que nós temos que fazer a nossa parte, apregoar o Evangelho, para que nós possamos chegar ao mais longe que seja aqui na nossa cidade, seja aí na sua cidade, seja aqui no Brasil, seja fora. Temos que chegar o mais longe possível para que o Evangelho de Deus seja pregado, de Jesus seja pregado, que as almas sejam libertas e que Ele possa voltar para nos buscar. A displicência religiosa, hoje em dia,
e o pecado, muito pecado, são os dois maiores sinais que mostram que Cristo breve virá. Tudo isso já está acontecendo, tudo que nós vamos falando já está acontecendo. Enfim. Mas tem pessoas que ainda perguntam assim, nós já estudamos sobre a grande tribulação, junto ali com os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças. E tem gente que fala assim, mas eu acho, porque eu li ali, que nós vivemos na grande tribulação. Rapaz, para com isso. Meu irmão, se a gente vivesse na grande tribulação, o arrebatamento já tinha acontecido, aí você tinha ficado. Então me prova que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Tudo bem. Nós estamos na dispensação da graça, como eu já disse antes. Existem 3 linhas de pensamento a respeito do arrebatamento. Pré-tribulacionista, que é o que crê no arrebatamento antes da grande tribulação. Mid-tribulacionista, que crê que o arrebatamento vem no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista, que crê no arrebatamento após a grande tribulação. Querido, esse último é uma grande heresia. Porque diz que, a palavra de Deus diz que o grande trono branco vai vir para aqueles que sobreviverem à grande tribulação, porém, aqueles que forem arrebatados vai estar julgando junto com Cristo. Então, não tem como ser apóstolo. Enfim, esse no meio da grande tribulação, não tem como. Porque a Bíblia diz que nós não vamos passar pelos flagelos das 7 taças, dos 7 selos, das 7 trombetas. Sabe, são pessoas que não lê a Bíblia ou lê entre linhas. Não lê texto sem contexto. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar para vocês. Quando vocês forem ler Bíblia, não leia só um versículo, por favor. Que vocês podem ter interpretações erradas. Leia o versículo, leia ele e mais 10 versículos abaixo. E se não entendeu, vá e leia 10 versículos acima. Porque texto fora do contexto vira pretexto. Texto fora do contexto vira pretexto. É por isso que a gente tem tanta heresia sendo pregada nas igrejas hoje. Por isso que a gente tem tanta pessoa hoje fazendo o que não é correto aos olhos do Pai. Porque texto fora do contexto vira pretexto. Nós vemos hoje as pessoas pregar que nós não podemos nem ter amigo, que não podemos confiar no nosso irmão. Eu vejo pessoas pregando na igreja que a gente não pode confiar no nosso irmão que senta do nosso lado. Porque leu lá na Bíblia que está escrito, maldito homem que confia no homem. Para com isso. Vamos ler o contexto. Maldito homem que confia no homem para fazer do teu braço sua própria justiça. Ou seja, nós temos que confiar no Senhor para fazer a nossa justiça e não no homem. É isso que a Bíblia diz. Não diz que eu não posso confiar no meu irmão. Porque lá no Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, para ter união com o meu irmão, eu preciso confiar nele. Então a Bíblia nunca vai dizer para mim, nunca, que eu não posso confiar no meu irmão, se eu tenho que ter união com ele. Então vamos ler texto e contexto. Porque texto fora do contexto vira pretexto. Aqui eu fecho esse parênteses. O pensamento mais bíblico e coerente é o pré-tribulacionista. Vamos para as provas. Padre Senhor Mancida Diniz. Vamos para as provas. Em Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 17, do versículo 26 ao 27, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Ou seja, Noé e sua família foram salvos através do quê? Da arca. E os demais morreram. A arca hoje representa Jesus. Correto? Nós temos que estar em Jesus, assim como Noé entrou na arca para ser salvo, nós estamos em Jesus para alcançar a salvação. Então, nos dias de Noé, houve-se então o dilúvio. E será como nos dias de Noé.
está sendo como nos dias de Noé e vai haver o arrebatamento. Aqueles que estão em Cristo serão salvos. Fácil interpretação. Prova B. Em Lucas, ainda no capítulo 17, ainda no versículo 28 ao 30, diz assim, ó: Jesus disse que seria como nos dias de Ló. Lembra de Ló? Sodoma e Gomorra? Ló que saiu lá de Sodoma e Gomorra e depois tudo foi destruído. Não foi tudo destruído e depois Ló saiu. Não. Ló saiu e depois tudo foi destruído. Ló foi salvo antes de tudo ser destruído. Ou seja, seremos salvos e tudo será destruído. Vai vir 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Não necessariamente nessa ordem, né? A ordem é 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Ok? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, esse texto diz que a manifestação do anticristo será impedida por um que o detém, referindo-se ao Espírito Santo. Lembra que o anticristo, ele é o primeiro selo que é aberto. Para vir o anticristo, a igreja não pode estar mais aqui. Então, ponto final. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 a 11, Filadélfia é o símbolo da igreja do arrebatamento. Filadélfia é o símbolo da igreja do arrebatamento. Pergunto para vocês, se nós fôssemos passar pela grande tribulação, qual seria o propósito de Deus para a igreja na grande tribulação? Qual seria o propósito de Deus para mim e para você na grande tribulação? Se nós já estamos sendo provados agora, que já cremos em Cristo, já tentamos viver uma vida santa para morar com Ele, qual seria o propósito de Deus na grande tribulação para nós? Nós estaremos na boda com Cristo, querido. E agora vai vir a grande tribulação para aqueles que não creram ou brincaram e agora vai ser salvo. Ali vai ter que ser salvo pelo fogo, vai ter que não negar a Cristo, fugir, etc e tal. Recusar o sinal da besta, assim como nós já estudamos. Compreendido até aqui? Ok. Mas como será o arrebatamento? Já disse que será no abrir e fechar de olho rápido. Ops, né? Mas como será? A vinda de Jesus dar-se-á em 2 etapas. Nossa, então vai ser 2 etapas, vai dar tempo de eu ver. Vamos ver. Olha, primeiramente, ele vem buscar a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 18. Segundo, ele virá com poder e grande glória para a implantação do milênio. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eu já disse isso, eu vou repetir. Quando eu era criança, quando eu era adolescente para criança, tinha pessoas que falavam assim. Isso me entristecia muito, porque eu fui criado em berço evangélico e papai sempre ensinou e a gente sempre cresceu ouvindo as pregações sobre o Apocalipse. Hoje as igrejas não querem pregar mais a verdade, não querem mais pregar Apocalipse, não. Querem pregar bênção, pregar Apocalipse. Enfim, tinha gente que fala assim, eu vou curtir minha vida e vou ficar, para quando Jesus vier, depois, sabe? A segunda vez, mal sabia eles que era a terceira, né? Mas enfim, eles falavam a segunda vez, ou seja, quando Jesus vier implantar o milênio. Eu ficava muito triste, ainda fico. Porque se eles entendessem que hoje em dia já está difícil servir a Deus, mas é um difício gostoso e prazeroso. Agora, quando nós formos arrebatados, aqueles que ficaram vão ter que passar por todas aquelas tribulações a qual nós já estudamos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E viver fugindo. E para alcançar a salvação, não vai poder negar o nome de Cristo. E se não negar, vai morrer. Aí eles alcançarão a salvação. Abrir a boca para dizer, não, eu fico depois para o milênio. Rapaz,
Se você é um desses que pensam assim, reveja, se autoavalie. Faça como a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Porquanto as coisas não vão ficar fáceis, não. Eu não vou aqui redar a aula, mas assiste umas aulinhas aí para baixo sobre as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos, que vocês vão ver como vai ser difícil. É melhor servir a Deus agora, é melhor ser obediente agora. É melhor abdicar do pecado agora e ser arrebatado e ir para as bodas do Cordeiro. Na primeira etapa, será invisível, como um ladrão de noite, como diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Como um abrir e fechar de olhos. A igreja subitamente vai desaparecer da face da terra. A segunda etapa será visível. Todos os olhos verão. Diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 30. Aqui será como a igreja e os santos anjos no final da grande tribulação, lá no Armagedon, para logo estabelecer o reino milenar. A ordem do arrebatamento será da seguinte forma: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que morreram como salvos, que haviam nascido de novo, mediante o recebimento de Cristo como Salvador pessoal, como diz em João, capítulo 1, versículo 12, esses ressuscitarão com seus corpos de glória. Então eu vou ver os mortos sendo arrebatados? Não, meu filho, é rápido. Abriu, fechou, os mortos foi. Abriu, fechou, você foi. Lembra que é como um átomo? Vai ser muito rápido. Então parece assim, você não vai ver nada. Porque tem gente que pensa assim, olha, quando eu ver lá uma estrelinha subindo, são os mortos subindo, eu peço perdão para Cristo, eu também subo. Não, não é assim não. Ok? Depois nós, os vivos, salvos, seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Evidentemente, passando por um processo rápido de um novo corpo. Encontraremos com os mortos ressuscitados nas nuvens e iremos para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Aguardo ansioso por esse momento. Ou seja, tem um velho hino. Um velho hino não. Não existe um velho hino. Hino não fica velho. As pessoas têm que parar com essa mania. As pessoas têm que parar com essa mania. O hino antigo é hino. Esses hinos de hoje em dia, misericórdia. Eles exaltam o ego humano. Alguns ainda se salvam porque glorifica a Deus. Mas os hinos antigos, eles glorificam a Deus. Você pode ver aqui atrás de mim, ó. O que tem aqui atrás de mim? Aqui, ó. Dico e Rosinha. Saudade de Jesus. Aqui, será que dá pra ver? Milda Barbosa. Discos de vinil, ó. Desse outro lado aqui, ó. Albertina Santiago. Um órgão de louvor, irmão Zezinho. Voz da Verdade, da época do disco de vinil. Hinos que exaltavam e glorificavam o nome de Deus. O nome de Jesus. O nome daquele que é santo, daquele que era, daquele que é e daquele que sempre vai ser. Daquele que habita no meio dos 7 castiçais, no meio dos 7 espíritos. Aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Aleluia. Então tem um hino que ele conclui muito bem isso aqui que nós estamos conversando hoje, né? O hino da... Muitos vão reconhecer, principalmente os assembleanos. Não estou falando que, né? Estou falando dos assembleanos que usa o hinário. Que ele diz assim, ó: nossa esperança é sua vinda,
O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é a nossa esperança. A esperança é a vinda do Senhor Jesus. A esperança de vê-lo face a face. A esperança de ir para o lugar onde Ele prometeu que não haverá mais pranto, não haverá mais dores, em que estaremos com Ele eternamente. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui eu concluo a pequena conversa que nós temos sobre o Apocalipse. Quem quiser que eu continue falando sobre o Apocalipse, deixa aí o seu comentário, porque a minha intenção agora é já mudar de assunto. Já estamos aqui, já falamos bastante sobre escatologia. Agora nós vamos entrar em outro tema. Agradeço a vocês que ficaram comigo até agora. Voltaremos com a nossa conversa, ou seja, voltaremos teologando logo mais. E quero deixar mais uma ressalva a você que tem esse desejo de evangelizar. Nós temos aqui Novos Testamentos. Tá vendo? Nós temos aqui caixa de folheto. Mais alguns folhetos. Onde nós estamos formando uma equipe não denominacional, mas uma equipe de pessoas que querem fazer o ID de Jesus. Aonde você que queira aí participar da missão de evangelismo Ágape, entre em contato conosco. Nós sempre estamos aí fazendo evangelismo nos semáforos, nas feiras, aonde Deus manda. Vem participar conosco. Deus que abençoe a sua vida. Deus que abençoe por estar aqui teologando conosco. E logo mais estaremos de volta. Deus que abençoe. Que Deus lhe dê um dia de paz, um dia de bênção, um feriado abençoado. E que continue orando por nossas vidas. Quiser que a gente ore também, nós estamos sempre ali subindo o monte, apresentando os pedidos de oração. Deixe seu nome, seu pedido de oração, que nós estaremos colocando na caixinha de oração. E entre em contato você que queira participar aí dessa missão de evangelismo. Ok? Fique na paz do Senhor, Deus que abençoe e até logo.